E eis que sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava acima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra que está deitado darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, e não te deixarei até que haja cumprido tudo o que eu tenho falado. Eu comecei falando com vocês sobre a vida de Jacó e sobre o que Deus quer para a gente. Mas quando você olha a vida de Jacó, você começa a entender que Deus o chamou. E mesmo não tendo nenhuma interferência dele, Deus não chamou Jacó porque ele era bom, Deus escolheu chamar Jacó. O amor de Deus para com a gente não tem nada a ver com o que a gente faz. Isso é que é maravilhoso. Deus não tem carência da gente, Ele não precisa disso. Isso demonstra o quão grande é o seu amor, porque Ele nos ama mesmo sabendo que a gente é totalmente falho. Se você parar para pensar em vários personagens bíblicos, Deus chamou mesmo sabendo que o camarada ia fazer tudo errado. Deus, quando chamou Davi, sabia que um dia ele ia adulterar. Deus, quando chamou Jonas, sabia que Jonas ia fugir. Mas é interessante como Deus não desiste da gente. O amor de Deus para conosco é algo tremendo. Então, quando você olha para essa palavra, eu quero te dizer que Deus amava Jacó como ama você. E talvez você não percebeu que Deus ama a sua família também. E não importa se você está no meio de uma multidão ou você está sozinho, Deus te ama do mesmo jeito. Mas vamos entender um pouquinho a vida de Jacó. Jacó, ele aproveitou de uma oportunidade de Esaú. Um dia Esaú estava com fome e ele, desesperado por isso, era um camarada que só olhava as coisas no modo natural, não era uma pessoa espiritual. E ele quis vender o seu direito de primogenitude, como se isso não valesse nada. Lembrando que o filho primogênito em Israel sempre recebeu 2 vezes mais uma porção. Era uma posição de honra. E ele vende. E Jacó aproveita disso, dessa oportunidade. Ele dá uma volta no seu irmão, fazendo com que Esaú desonrasse tudo. E Jacó simplesmente pega esse direito. Ele começa fazendo tudo errado. E depois, na hora do pai abençoar, e é o que eu quero começar falando com vocês hoje, Jacó vai lá e recebe uma bênção no lugar do irmão. Ele faz tudo errado de novo. Ele praticamente se veste do seu próprio irmão com a ajuda da sua mãe. Mas ele recebe a bênção do pai. Você tem noção do quão poderosa é a bênção de um pai para um filho? Você já parou para pensar os decretos que você pode liberar para o seu filho? Se você estudar um pouquinho, a falta do pai dentro de uma família destrói muito. A orfandade é algo terrível. Nosso Brasil é uma geração de órfãos. 30% da nossa população não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Mas a palavra de Isaac para Jacó é: você vai ser abençoado. Ele recebe um conselho, porque quando Esaú sabe que ele roubou a bênção, Esaú quer matá-lo. Ele cai em si daquilo que tinha acontecido
e ele quer matar Jacó de qualquer jeito. Mas Jacó, além de ser abençoado pelo seu pai, ele recebe uma direção: olha, Jacó, você vai para um outro lugar, não procura mulheres aqui não, porque lá você vai encontrar resposta para aquilo que você precisa. Você pode vir para a igreja várias vezes, você pode até conversar com alguém que de repente te aconselha a fazer coisas boas. Eu costumo dizer que é igual ir no médico. Você pode ir no médico com uma dor na perna e por vergonha não contar que está com dor na perna e sair pior, tomando uma medicação que não é para você e com vergonha do que aconteceu. A gente precisa ter atitude quando a gente escuta a voz do Pai, porque senão a gente vai ficar estagnado. Interessante que Esaú mostra seu caráter. Ele, quando descobre que o pai falou para o seu irmão não ficar com mulheres daquele local, era muito perigoso, desvio de caráter, ele simplesmente ele pega aliança com essas próprias mulheres. Mas Jacó não, ele vai para um outro lugar. E quando ele chega lá, ele não tem nada, mas ele tem a bênção do pai. E você vê a primeira vez que Deus realmente fala com ele. Mas quando eu comecei a ler com você, Deus se apresenta para ele como: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Mas nesse momento, ainda não é o Deus de Jacó. Jacó, apesar de ter uma família que serve a Deus, ele ainda não conhece a Deus. Eu vejo pessoas vindo para a igreja, eu vejo pessoas tendo um encontro com a religião, mas vejo pessoas que não têm um encontro com Deus. Se você parar para pensar, a visão de Jacó é uma visão tremenda. O próprio Deus se revelando, falando: olha, tem uma escada, tem um mundo espiritual. Eu quero que você tenha essa conexão entre os céus e a terra. Eu não sei se você parou para pensar, mas o nosso mundo espiritual é muito mais real do que o natural. E talvez tudo que você conheça é o que alguém falou para você, mas você não tem uma revelação de quem é Deus, uma revelação real, sincera. Você conhece a religião, você vem para a igreja por alguma necessidade, e você busca isso. Você quer uma cura, você quer uma bênção, você quer uma palavra que te console. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de uma revelação entre você e o próprio Deus. Algo que ninguém vai poder fazer por você. E nesse momento, ele escuta o próprio Deus. Olha que coisa tremenda. Ele muda o nome da cidade, Casa de Deus, Betel. E ele recebe essa palavra, mas ele não tem absolutamente nada. A vida dele é uma vida complicada. Ele tem uma promessa, mas ele está todo errado. Ele tem uma palavra, uma bênção do Pai, mas ele não tem nenhum centavo. E é nessa oportunidade que sempre aparece alguém para resolver o problema. Ele se apaixona por uma mulher, Raquel, e é um amor incomum. Se eu tenho que falar uma coisa que Jacó tinha de bom, é que ele era trabalhador. Porque ele se apaixona por essa mulher, mas ele tem uma decisão em trabalhar por amor. É tão fácil as pessoas quererem uma bênção, só não querem trabalhar, só não querem se esforçar. Seria tão bom, né? Você viesse para cá e todos os seus problemas acabassem num piscar de olhos. Não. Algumas coisas você vai ter que passar por um processo para conquistar. Agora Deus está ensinando uma outra coisa para Jacó. Jacó, você precisa ser focado. Você precisa não desistir. Você sabe o que é 7 anos focado com um sonho? Eu me lembro que alguns meses atrás eu pedi você para escrever seus sonhos. Eu pedi você que orasse. Se hoje você não lembra do que você esqueceu, porque você não está focado.
você desistiu, parou pelo caminho. Todas as pessoas hoje de sucesso, em algum momento tiveram algum tipo de fracasso. O problema é que a gente não afasta as distrações, amizades, problemas, que às vezes nos tira do foco, mas ele não. Ele está focado por amor. Mas ao mesmo tempo que ele está focado, ele continua não tendo nada. Porque tudo que ele tem é de Labão. Um espírito que aparece em vez em quando para tirar tudo que a gente tem de bom. Se você olhar para Labão, Labão era irmão de quem tinha promessa, mas não tinha. Você tem noção que Labão era irmão de quem tinha promessa? Esposa de Isaac. Ele era pai de quem tinha promessa, mas ele era um lambão, um interesseiro, um aproveitador. O triste é quando você está debaixo desse espírito aproveitador. Ele vai te acolher, ele vai te dar abrigo, ele vai te dar teto, mas só está interessado no que você tem para oferecer. E existem pessoas que passam a vida inteira debaixo desse espírito. Como eu falei com vocês, há um tempo atrás, quando a gente falava de prosperidade na igreja, o que tinha mais era de interesseiros, mais interesseiros do que apaixonado. Não, eu dou tanto para me receber tanto. Nós voltamos a vender indulgência dentro da igreja. É impressionante. Quando você olha para Naamã sendo curado, querendo pagar a Eliseu, Eliseu não aceita isso. E diz, cara, você não pode comprar essa unção. Quando você vê Paulo pregando o evangelho, tentam comprar a unção. Tem muitas pessoas que entram na igreja como se fosse comprar a Deus de alguma forma. Eu vou dar algo e vou receber algo em troca. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele quer seu coração. A maior prosperidade que você pode ter é ter Deus. Mas talvez você seja um interesseiro, é por isso que você faz barganha com Deus. É por isso que tanta gente que faz isso, faz voto como se tivesse feito voto com alguém que não tem o caráter do Senhor. O caráter do Senhor é um caráter de paternidade. E o bom pai, ele entesoura os filhos, ele não tira do filho. Um verdadeiro pai não pega uma criança e bota para trabalhar, para sustentá-lo. O amor de Deus sempre quis te prosperar. Isso está no DNA de Deus. O problema é que quando a gente não segue princípios, a nossa vida não é boa. Jacó, apesar de, vamos dizer assim, estar dentro de uma família que conhecia Deus, ele não conhecia, ele não estava vivendo os princípios que era para estar vivendo. Talvez você seja assim. Você procura Deus quando está com necessidade, você barganha com Deus. É por isso que tanta gente só encontra Deus quando está bem, quando começa as coisas a dar errado. Irmãos, como eu falei com vocês, vocês sabem da história. Seu pastor aqui só está de pé por causa de Deus. Minha irmã está entre a vida e a morte. Ontem ela parou de respirar e foi reanimada. Eu sei que é estranho, mas eu só tenho Deus. Ou eu fico em casa chorando, ou começo a gerar no meu coração que ela vai sair desse hospital. E eu preciso focar em coisas do alto. Ela está na mão do Senhor, e é isso que eu me apego. Choro, 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 abraço Deus e me fortaleço. Mas se a gente só buscar Deus quando as coisas estiverem legais, quem você é? É igual um casamento. Será que um casamento, um namoro, um noivado só vai funcionar quando tudo estiver bem? Jacó era focado. Ele não podia ter algumas coisas, mas ele tinha um amor real por uma mulher real, e ele estava disposto a tudo. Eu sempre digo para as meninas que ainda não casaram, como eu disse para minha filha, não aceite nada menor do que seu padrão de qualidade.
para te conquistar, tem que estar no nível dos seus sonhos. Eu não posso me diminuir o tempo todo para não viver aquilo que Deus tem para mim. Ele está sonhando, ele está focado. Eu sei que talvez seja difícil, venham as crises, venha a dificuldade, mas você precisa estar focado. Você precisa estar focado realmente em Deus, porque o choro pode até durar uma noite, mas a resposta sempre vem pela manhã. Toca aí no seu irmão e diga: a luta de hoje não vai ser eterna, algo novo vai acontecer. Só que quando a gente busca a religião, a gente não conhece Deus. A gente conhece pensamento positivo, a gente conhece uma sensação de uma espiritualidade, mas a gente não conhece paternidade. Agora está Jacó focado. E Labão, ele sabe o quanto Jacó é importante. Não se engane. O inimigo sabe exatamente quem você é e o que você vai representar nos próximos anos. Eu gosto de ler alguns livros, né? E é impressionante como alguns milionários, eles se tornaram milionários não porque faziam por dinheiro, mas porque faziam por amor, por paixão. Trabalham naquilo que gostam. Você vê hoje, nossa geração faz tudo por engajamento. É tudo para ser algo midiático, mesmo que a pessoa não esteja feliz. Ela veste uma imagem, veste um personagem, mas aqui Jacó, ele não está vestindo um personagem, ele está realmente trabalhando por uma mulher. Chega o dia do casamento dele, aí ele paga a consequência daquilo que ele cometeu. Deixa eu te falar, um dia você vai prestar conta, um dia a fatura vai chegar. A Bíblia diz que aquele que semeia vai colher. A colheita é inevitável. Se você semeia gentileza, você vai colher gentileza. Às vezes a educação muda tudo. Às vezes, eu me lembro uma vez que eu passei muito mal, né? Tava eu e a Dani, a gente estava em missões. E eu cheguei no hospital público de outro estado, muito lotado. E eu já estava passando tão mal que não tinha como eu sair para outro lugar, era o mais próximo. E de repente eu vi um segurança. Estava todo mundo gritando com ele. E ele estava muito abalado porque era muita gente para atender. E eu pensei assim, a palavra branda desvia o furor. Eu falei, Deus, o Senhor vai me dar uma unção aqui porque eu vou falar com esse cara. Eu olhei para ele e falei bem assim, cara, eu quero te dizer que estou muito feliz de você estar aqui. Aí ele olhou assim para mim, ele falou, como assim? Você me conhece? Eu não... Mas cara, esse hospital funciona por causa de você. Você é uma bênção. E eu estou passando muito mal. E eu sei que você vai me ajudar. Ele olhou para mim, para Dani, ele abriu o portão, fez assim, ó. Ele me pegou, me botou sentado, foi lá, buscou um médico, daqui a pouco eu estava sendo atendido. Diga para o seu irmão, às vezes você só não é abençoado porque você é sem educação. Pode falar para o seu irmão. Difícil escutar isso, né? Às vezes você é mal educado demais, não cumprimenta ninguém. Às vezes você perde a sua bênção por causa disso. Aí quando alguém te trata mal, você fica chateadinho, não falou comigo. Ó céu, ó vida. É igual um mentiroso. Todo mentiroso acha que está todo mundo mentindo. Igual o fofoqueiro. Todo fofoqueiro acha que todo mundo fofoca da sua própria vida. Aí sabe o que acontece? Um dia a fatura chega. Jacó, ele casa, mas não recebe. Ele percebe que foi enganado. Aí Labão, muito esperto, pensa num sogro esperto, chega para ele e fala, aqui não se faz assim em Israel. Israel primeiro pega a filha mais velha. Agora Jacó tem que trabalhar mais 7 anos.
12 anos sem ter absolutamente nada, mas ele está focado. Quando ele termina de pagar as dívidas, Labão faz uma proposta: fica comigo que eu te dou um salário. Toda vez que você tiver no ápice para viver algo milagroso, alguém vai te fazer uma proposta para que você se perca no meio do seu foco. Às vezes, na hora que algo vai acontecer na sua vida, aparece uma oportunidade inacreditável. Se você não escutar a Deus, você pode ter certeza que você vai falir e você vai fracassar. Você precisa de discernimento para saber qual é a proposta para você e qual é aquela que você não pode aceitar de jeito nenhum. Rapaz, estava orando: Deus, me dá uma namorada, pelo amor de Deus. Aí chegou pro líder dele e falou: Deus respondeu tanto que mandou 3. Ele falou: rapaz, isso não é de Deus não, isso é o Satanás. Não vai responder assim. O problema é que no meio de muitas vozes a gente não enxerga. Por isso você tem que ler a Bíblia, irmãos. Começa lá do Gênesis 25, vai lendo até o 40, que vai ser uma bênção na sua vida. Você vai entender tudo o que eu estou falando. 20 anos se passam. Mas calma aí, pastor. Você falou que ele foi abençoado pelo pai. Ele recebeu uma palavra. 20 anos se passam. Talvez você esteja 20 anos indo para a igreja, mas não conhece Deus. Você conhece uma revelação, você conhece a música. Hoje faltou tanta gente. Marquinhos vai casar sábado, está resolvendo coisas de casamento. Tem uma turma que está trabalhando. Mas talvez você conheça Deus da música. Você gosta de um bom louvor? Uau! Você só não adora em casa, porque a sua vida dentro de casa é um inferno. Talvez você goste de uma palavra, e a palavra é boa, você só não gosta de confronto. Você não gosta de Deus, você gosta do benefício que Deus traz para a sua casa. Olha, está vendo aqui meu filho está na bênção, minha filha está na bênção, meu marido agora é legal. Se você perguntar para um traficante, ele não vai querer que seu filho use droga. Se a moralidade resolvesse o problema e não precisasse de conversão, era só você ser uma pessoa muito boa e você estaria na eternidade. Mas não tem a ver com isso. Tem a ver com uma revelação. Durante 20 anos, ele tem uma promessa. Ele vai viver essa promessa. Trabalhando debaixo de luta. É aquela empresa que está lutando, mas não consegue romper. Esses dias eu vi uma mensagem de várias empresas que começaram numa garagem dentro de casa. Você imagina você com um sonho, começando uma empresa na garagem da sua casa, sem ninguém acreditar em você. Se você parar para pensar, algumas coisas que foram lançadas, a primeira ideia, o cara da Apple, ele vendeu uma ideia sem ter ideia. Genial isso. Ele não tinha nada pronto. Ele vendeu uma ideia e depois ele foi construir a ideia. 20 anos debaixo de luta, debaixo de dificuldade, sem desistir. Talvez você diga: pastor, mas que palavra é essa que você está dando para mim essa noite? Não desista, ainda que as coisas fiquem difíceis. Uma palavra como essa não é para uma multidão. Uma palavra como essa é só para você. Se você não desistir, eu te garanto que seu futuro vai ser extraordinário. Se você já desistiu, não existe futuro mais para você. É como alguém que decide deixar de viver. Às vezes a pessoa não quer morrer, ela quer amenizar a dor, e no meio disso tudo, desiste. Agora ele recebe uma palavra. Esse é o grande dilema da nossa geração: o conforto.
Vamos voltar um pouquinho sobre vocação e vida financeira boa. Você tem uma vocação para medicina, você ama a medicina. Mas talvez você pense, isso não vai dinheiro. Você ama a enfermagem, mas você pensa, isso não dá dinheiro. O que dá dinheiro hoje é ser influência. Irmãos, qualquer bobão com uma câmera hoje está ganhando muitos seguidores, está ganhando muito dinheiro. Eu nunca entendi algumas coisas. Eu acho que ser popular é um pouco diferente de você ser uma representação real de algumas coisas. Porque tem gente que é popular, tem uma moça que ela é popular só fazendo comida em casa. Comida é ruim. Cheio de bicho, cheio de coisa estranha. Tu fala assim, não é possível. Gato passando para tudo quanto é lado, no meio da comida, milhares de pessoas vendo aquilo. Esses dias nós temos uma Sodoma e Gomorra, uma festa onde vai vender tudo que você possa imaginar, contrário à família. Mas isso é popular, isso dá dinheiro. Aí você deixa de focar naquilo que é importante por uma noite de prazer, por um único momento. É por isso que você não conquista. Jacó não, ele estava focado. E Deus gosta de gente focada. Ele estava focado no seu destino. Como é que seus filhos vão acreditar em alguém que desiste o tempo todo? Uns meses atrás, eu e a Dani, a gente viu uma menina, vivia com depressão, passando tanta dificuldade. Isso é um fato verídico. De repente ela olhou na internet e viu uma oportunidade. Ela estava em depressão constantemente, com medicamentos, com médicos cuidando, coisa de 2, 3 anos. Mas de repente ela viu na internet uma possibilidade, era uma experiência irreal. E quando eu começo a ver, ela está dando um curso sobre como sair da depressão. E vendendo o curso. 6 meses depois ela cai em depressão. Ela não estava sendo curada. Mas é porque é fácil vender uma ideia que eu não estou disposto a morrer. Não foi isso que Jesus fez. Jesus, ele estava disposto a morrer pela causa que ele estava ensinando. Deus amou Jacó, mesmo sabendo de todos os seus pecados. Deus continua investindo em Jacó, para que Jacó tivesse um encontro de conversão real e legítima, onde não era pelo benefício do que Deus podia dar, mas pelo encontro. Há 20 anos atrás, ele recebe uma palavra: sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac. Mas faltava ele pensar: é o meu Deus, é o meu Pai. Será que você vem para a igreja, mas você nunca pensou sobre isso? Sobre ele ser o seu Pai? Sobre você ser templo do Espírito Santo? Sobre você realmente entregar a vida para ele, não pensando no pós e o que você vai ganhar, mas pensando: ei, eu vou ter um encontro com esse Deus. Ele não vai ser só o Deus da minha esposa, do meu marido, do meu pastor, da minha igreja, não. Vai ser o meu Senhor. Deus se revela para ele no meio de uma crise. Labão fazendo uma proposta: olha, deixa eu te falar, nós vamos fazer um negócio aqui. Sempre vai aparecer alguma coisa para te prender. Vou trocar as minhas palavras agora por uma outra. Você nunca vai ter tempo se você nunca quiser ter tempo. Você pode orar por férias, mas nunca vai acontecer se você realmente não desejar que aconteça. É que nem a dieta, é sempre na segunda. Vou emagrecer sempre amanhã. A gente escuta isso o tempo todo, sempre amanhã. Amanhã eu melhoro, amanhã, amanhã, amanhã.
Minha irmã foi para um hospital. O amanhã dela está dentro do hospital. Ela estava aqui cantando, adorando. Como é que você vai estar na próxima semana? O que você conquistou vai fazer com que você tenha um encontro com Deus. Aí Deus chama Jacó para um encontro de amor. Às vezes eu fico vendo Deus planejando tudo. E sabe o que é uma pergunta que fica? Mas pastor, será que eu posso ser abençoado sem ser salvo? Sim. A chuva cai para o mal e para o bom. Você quando está aqui, você recebe uma palavra. Se você colocá-la em prática, convertido ou não, você vai ser abençoado. Tem muito ímpio que segue princípios. Honra pai e mãe. Talvez você esteja aqui, mas você não se converteu. Você gosta do evangelho. Você é um simpatizante. Você não está disposto a morrer. É o Deus do jeito que você quer, do jeito que você imaginou. Não. É por isso que tanta gente muda de igreja, como se mudasse de roupa. É igual aquele camarada que está no 20º casamento. Porque ele não casa mais com uma pessoa, ele casa com ele mesmo, do jeito dele. Você já pensou, Igor, se você casasse com você mesmo? Você imagina essa discussão? Eu te conheço, e você também. Deus sabia que aquilo que Jacó estava vivendo era pequeno, porque Deus ia fazer na vida dele. Deus estava querendo levar ele para uma outra dimensão. Era uma dimensão onde ele ia ter um relacionamento tão íntimo com Deus, que ele entraria numa luta. Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não me abençoar. Eu preciso do Senhor, eu preciso de uma revelação. Não é o que o homem pode me dar. Eu não preciso do que o homem pode me dar. Eu não preciso. Eu preciso de uma revelação do que o Senhor pode me dar. Ele está dizendo, passei 20 anos e não estou conquistando absolutamente nada. Existe uma luta maior, existe algo maior. Você não tem ideia da revelação que é a glória quando você se encontrar com o Pai. Eu estou falando de um encontro tão íntimo que vai te mudar completamente. Eu me lembro a primeira vez que eu tive uma experiência com Deus extraordinária. Irmão, já vi muita coisa. A gente já contou aqui para você, experiência na África, em Cuba, Suriname, tantos países. Eu já vi gente sendo curada assim de forma tremenda. Eu me lembro uma vez um cara que ele tinha feito várias operações, ele não se mexia. E de repente, no meio de uma adoração, ele saía do chão assim pulando. E era impossível ele fazer isso. Mas para mim não foi a minha maior experiência com Deus. A minha maior experiência com Deus, eu estava ministrando numa igreja batista. O pastor tinha uma doença, mas ele não contava para ninguém. E antes de eu ministrar, ele disse, olha, pastor, aqui a gente um pouco mais reservado, não pode fazer isso, não pode passar óleo, não pode passar nada. Eu falei, não, tudo bem. Eu peguei o violão e a gente começou a cantar. E de repente eu escutei que Jesus me amava. Eu jamais me esqueci desse dia. Nenhuma experiência de cura extraordinária que eu já vivi foi maior do que esse dia. A gente estava cantando aquela música, Ele tem ciúmes de mim, o Senhor é um furacão. E no meio daquilo, eu escutei e eu fiquei paralisado, porque eu escutei, mas era uma voz tão suave que eu fiquei impactado. Eu senti tanto amor que eu parei de me mexer e eu chorava e escutava, te amo, André. Parecia que eu tinha entrado numa dimensão onde eu não estava mais ali.
E eu me lembro que eu cheguei para a Dani, eu chamei a Dani, eu falei, vem cá. E eu parado, eu fui andando assim, ó. Eu disse, Dani, prega, porque eu não consigo pregar, porque eu estou escutando que Ele me ama. E eu chorava, e o amor dele foi me invadindo. De repente o pastor me pega, me sacode e grita, deixa Ele operar o sobrenatural. Eu falei, agora aquilo ali virou uma loucura de glória de Deus e as pessoas chorando. Não teve nada a ver comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que Ele te ama? Esqueça qualquer outra coisa. Você acredita que Jesus te ama? Que mesmo você não tendo nada para oferecer, Ele te ama? Mesmo você sendo como Jacó, cheio de parada errada, cheia de situações estranhas, mas Ele te ama. Ele prepara um momento para tocar em Jacó. E Jacó entra em Peniel, um lugar onde ele nunca mais vai ser o mesmo. Mas talvez você tenha medo, porque é o único lugar onde nenhum argumento que você tem vai funcionar. Tudo que você planejou termina nesse lugar onde você é tocado por Deus. Ali é o lugar onde você realmente vai florescer. Eu não consigo nem explicar isso, porque é uma palavra que é Deus que tem que tocar em você. Eu não consigo explicar como Deus pode me amar. Eu não sei você, mas eu não aceitava Jesus de jeito nenhum. É extraordinário. É um amor que eu não consigo compreender, que me ama, apesar de eu ser tão falho. Agora, Jacó, ele está tendo uma revelação direta de quem é Deus. Deus está se revelando para ele. Ele não vai ser mais Jacó. Agora Israel, que existe dentro dele, uma nação que mudaria toda a história, iria nascer justamente desse encontro. Por isso que eu sempre falo, irmão, é muito bom você ir de casa em casa, recebendo uma revelação, recebendo uma profecia. Isso é maravilhoso. Mas o que é melhor é você escutar do próprio Deus, que Ele te ama, que o Pai tem sonhos e que Ele quer mudar a sua vida. Deus te ama demais. Jacó mentiu para o seu pai, mentiu para o seu irmão, mentiu para todo mundo, só não mentiu para Deus. Eu não sei há quanto tempo você está fugindo de Deus. Eu não sei quanto tempo você está indo de religião em religião ou de igreja em igreja. Não sei. Eu não sei se você é o crente do domingo à noite. Domingo à noite é diferente, parece que o culto é diferente, né? Está sempre, tudo tão cheio, uau! A gente parece que prefere um show cheio de luzes, cheio de uau, onde a glória de Deus é abafada. Eu nunca vi Jesus falando isso. Quem é que está bombando aí? Chama? Não. Aonde ele estava, a multidão queria estar com ele, queria escutá-lo. E agora Deus chama Jacó só para escutá-lo. Deus começa a lutar com Jacó. Deus quer transformar Jacó. Deus não abre mão de Jacó. Deus toma a iniciativa. Deus tomou a iniciativa hoje com você. Antes de você chegar nesse culto, Deus já estava falando, eu vou tocar em você. Você sabe por que hoje a gente quer que você leve um óleo para sua casa? Não tem poder no óleo não, tá, irmãos? O poder está em Jesus. Olha para a unção. Só quem é ungido é Jesus. Por meio de Jesus nós somos santificados, edificados. É porque quando você estiver ungindo a sua casa, você vai lembrar que você precisa dessa unção aqui dentro do seu coração. Você vai lembrar que não adianta dar para o outro aquilo que eu não tenho.
Um dia talvez você reclame, não, a minha filha não sabe o que é afeto, porque nunca viu você ter uma demonstração de carinho dentro de casa. Aqui, o próprio Deus, Ele se revela de uma maneira tão especial com Jacó, que está mostrando para ele o quanto ele o ama. Ter bênção de Deus não é suficiente, precisa de uma experiência pessoal. Irmãos, eu vou pregar isso a minha vida toda. Não queira as bênçãos, queira o Senhor. Queira Deus, que é capaz de fazer coisas extraordinárias. Eu, quando cheguei no hospital, queria arrancar minha irmã dali. A sensação que eu tive foi de uma completa impotência. Minha irmã tem 42 anos, mas eu olhava para ela e não via 42 anos. Eu queria arrancar. Graças a Deus a gente está tendo algumas boas notícias durante o dia. Não consegui arrancá-la dali, mas a minha confiança é que Deus está com ela em todo o tempo. Quando o ventilador da minha irmã parou, foi um erro de programação. 1h40 parou. Estavam tentando fazer o desmame dela e parou. E a gente sempre ora para que Deus use a minha irmã em qualquer lugar. Hoje fizeram revisão em todos os ventiladores do hospital. Você imagina quantas pessoas foram salvas por causa de uma programação? Eu falei, Deus, eu cheguei a me arrepiar agora. Deus, se o Senhor queria salvar alguém ali por causa disso, pode liberar minha irmã, porque ela já cumpriu o propósito. Segura a mão do seu irmão e diga assim para ele assim: sempre acredite que existe algo extraordinário para acontecer na sua vida. E parece que notícia ruim vem tudo junto, né? Hoje o pai da Dani fez um exame, pum, pancado também. Você tem que olhar para Deus, porque em Deus existe abrigo, existe socorro, existe esperança. Um Deus cheio de amor. Irmãos, nós sobrevivemos à Covid. Cada um da gente perdeu alguém que amava. Se você pegou, você sabe o que é você orar pedindo para viver. Você sabe o que é sentir, perder o paladar, perder o olfato e falar: o que está acontecendo comigo? Será que eu vou embora? Deus tem um propósito na sua vida. Ele não abre mão de você, Ele te ama, Ele está investindo em você, Ele tem abençoado a sua vida e Ele quer o seu coração. Sabe o que é interessante? Ele sempre abençoou Jacó, porque apesar de Jacó não ter nada nesse momento, ele tinha abrigo, e o que ele colocava a mão prosperava. Mas agora Deus está querendo uma coisa maior: relacionamento íntimo, algo que ninguém pode te forçar. Sabe o que eu amo em Jesus? Que Ele é tão educado. Ele está à porta e, Terezinha, Ele bate. Ele está batendo a sua porta agora. Ei, 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 ei. E se hoje for o último dia da sua vida? Você não sabe. Você pode estar caminhando aí e de repente, pum, tudo mudar. Vai ser amanhã o seu encontro, a sua revelação. Vai ser sempre amanhã, vai ser sempre amanhã, vai ser sempre depois. Você sempre vai orar amanhã, sempre você vai começar uma nova vida amanhã. É hoje, é agora. Não é por causa de alguém, é porque Deus está te chamando. Deus não desistiu de Jacó, apesar da resistência de Jacó. É uma luta de amor, onde Jacó tenta resistir à graça poderosa do Senhor, a graça
irresistível, que quando te envolve você fala, o que é isso que está acontecendo comigo? É por isso que tem horas que eu chapo todas do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que não existe coisa melhor. Tem hora que eu me perco, eu já não sei nem mais se eu estou aqui ou se eu estou lá. Deus não deixou Jacó aleijado porque para condená-lo. Não, porque quando Jacó tem essa luta com Deus, algo fica marcado nele, fica manco. Porque quando Deus toca nele, algo fica diferente. Você precisa ter a marca de Deus. Mas é melhor ser manco na presença de Deus do que correndo junto com o diabo. Deus foi até as últimas consequências para salvar Jacó. Deus empregou um método radical. Quem não vem por amor, vem pela dor. A vocação de Deus é ser irresistível. Ele fala, Jacó, agora eu vou te marcar, porque ainda que você queira fugir de mim, aonde você pisar, você vai lembrar que você lutou essa luta de amor. Deus vai fazer isso com você. Ele vai tocar no teu corpo, Ele vai tocar nos seus bens, até que você se quebrante, para que você se humilhe. A voz de Deus é tremenda, é como chamas de fogo. Ele faz tremer o deserto. Ele vai quebrar você. Olha, se prepare para o que vai vir, porque Deus vai te resgatar. Então é melhor você se entregar logo. Seja facinho para Deus, porque quanto mais você resistir, Ele não vai desistir de você. O amor dele não se acaba quando você o rejeita. Pelo contrário, Ele te ama tanto que vai continuar investindo em você por todo lado, o tempo todo. Essa noite é uma palavra simples. A gente vai orar por você e a gente vai pedir que você ore pela sua casa. Se você pegou essa palavra e você tem filhos, você vai chegar e vai ungir seus filhos. Se você é casado, você vai ungir sua esposa, vai pedir para ela te ungir. Se você é solteiro, você vai ungir tudo, ungir sua casa, seu guarda-roupa. Você vai estar profetizando que algo novo vai vir sobre a sua vida. Você vai sentir cheiro de óleo, dizendo, Deus me marca também. Porque Deus vai começar um processo com você. A maior prosperidade que você pode ter é encontrar com Ele. Feche seus olhos aí um pouquinho. Feche seus olhos um pouquinho. Eu queria fazer uma oração por você. Eu não sei se está na hora de você voltar para Jesus. É uma palavra tão simples. Eu não sei se você está desviado, ou se você nunca teve um encontro com Jesus, ou se você quer ir para um outro nível. Não é uma palavra do tipo, uau, você vai ganhar 5 carros. Não, não. É uma palavra tão simples dizendo, Ele quer te marcar com amor. Eu não sei quanto tempo você está na igreja. Eu não sei nem se você foi uma vez ou é a primeira vez. Eu não sei quantas vezes você disse, eu digo sim, Senhor, o teu chamado. Mas eu queria orar por você. Se na hora que eu estiver orando, essa palavra tiver sido para você, você só vai levantar sua mão e eu vou continuar orando. Mas por favor, fiquem de olhos fechados. Senhor, eu quero te pedir pelos meus irmãos, Senhor. Alguns deles não conseguem te ver, Senhor, não conseguem te tocar, Senhor.
eles não sabem o quanto eles precisam do Senhor. Talvez conheceram a religião, a igreja, mas nunca conheceu o Senhor. E eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa tocá-los, né? E que essa palavra seja uma palavra que mude a sua vida. Que eles entrem nesse lugar de revelação, nesse Peniel com o Senhor. Esse lugar onde o Senhor vai se revelar a eles, onde eles vão poder se abrir sem nenhum medo, sem nenhuma reserva, e contar para Ti tudo o que necessitam. Pai, alguns desses só conseguiram falar com alguém depois de muito tempo de confiança, e mesmo assim falaram com pessoas que não têm todas as informações sobre eles, Senhor. Assim como o Senhor deu uma revelação para Jacó, ensinando como ele deveria fazer, o Senhor mudou o nome de Jacó. O Senhor fez o amor da sua vida, que era estéril, engravidar, Senhor. O Senhor fez nascer José, o Senhor tirou o vexame. O Senhor pode fazer com que eles tenham esse sonho. Se tem alguém aqui que é incapaz de gerar, Senhor, que as coisas acontecem por muita luta, por muita dificuldade, eu te peço que haja uma intervenção e comece a gerar no mundo espiritual ideias, situações. Senhor, depois desse encontro, Jacó, que saiu de casa no meio de tantos problemas, o Senhor restaurou a família. Pai, nós acreditamos em restauração familiar. Nós acreditamos que o Senhor pode restaurar famílias doentes, cansadas, loucas. Nós acreditamos que a Tua palavra é capaz de fazer uma pessoa mudar, Senhor. O Teu poder, o Teu evangelho, esse evangelho que é nosso, Senhor, que é meu, que é dos meus irmãos. A gente não quer só conhecer o Deus de Jacó, de Abraão, a gente quer conhecer o nosso Pai. E eu te peço que essa palavra, Senhor, possa impactar outras pessoas além de nós. A gente está disposto aqui, Senhor. Nos toca, Senhor, nos marca. Nos marca profundamente, Senhor. Nos marca profundamente, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Fica de pé aí, abraça alguém e diga assim: